Fala pessoal, tudo bem com vocês? Grêmio vai começar a atuar com 3 zagueiros. Sim, vai mudar de novo. Eu falei com o Roger Machado e vou trazer novidades aqui pra você, torcedor do Grêmio. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vocês estão percebendo que o Roger tem mudado a escalação com os nomes e muitas vezes a formação tática para tentar encontrar o melhor Grêmio. Isso tem sido inclusive alvo de críticas, porque para muitos o Roger está perdido, o Roger não consegue encontrar um time ideal e dar sequência para ele. Eu vejo de outra forma. Eu acho que exatamente quando você não tem a solução, tudo bem que você precisa insistir na sua convicção por alguns momentos, mas quando você vê que isso não está te dando resultado, você tem que mudar. E como eu já fui muito crítico aqui várias vezes que a montagem desse elenco ela é mal feita, ela é desequilibrada, há um problema crônico dentro da direção do Grêmio, que é omissa e tudo mais, eu entendo que o treinador, com o material humano que ele tem, está tentando encontrar uma forma de jogar a Série B, que é uma competição diferente das outras, por conta da competitividade, do aspecto físico, das equipes que jogam com as equipes de maior orçamento, dando a vida, muitas vezes tentando provar alguma coisa diferente para conseguir um bom contrato. Então, são todas as dificuldades e peculiaridades da Série B que o Grêmio está enfrentando nesse momento, com o risco de não conseguir subir e permanecer mais um ano na segunda divisão, como já acontecera com Cruzeiro e Vasco da Gama, que nessa temporada, inclusive, estão com equipes mais coesas, mais experimentadas, já conhecem mais o campeonato. Então, tudo isso tem a ver com essas mudanças táticas que o Roger tem feito, como, por exemplo, colocar o Gabriel Silva no jogo contra o Ituano, não deu certo, como não tinha dado na Copa do Brasil contra o Mirassol, mas ele tentou porque o Gabriel entrava no segundo tempo dos jogos e deixava o time mais leve. Então ele tirou o Lucas Silva, percebeu que não funcionou, devolveu o Lucas Silva no jogo contra o Criciúma para manter aqueles 3 médio apoiadores, 3 volantes, com o Vila Sante, Bitelo e Lucas Silva, que deu certo na reta final do Gauchão e ele tinha ali definido um time para começar a Série B. Durante alguns jogos funcionou, depois o Grêmio ficou mais travado em alguns momentos, até porque quando você precisa normalmente propor o jogo, que é uma característica do Grêmio, enfrentando equipes mais fechadas nessa Série B, quando você tem 3 volantes, você pensa, poxa, eu posso ter um time mais leve, mais equilibrado. Só que em alguns momentos isso também não funcionou por conta do aspecto físico das equipes, como foi no jogo contra o Ituano, como foi no jogo contra o Cruzeiro, mas aí um jogo de iguais, né? O Cruzeiro que tá com um bom trabalho aí, comandado pelo Pesolano, tem um time muito mais qualificado do que em outras temporadas, enfim. Mas contra o Ituano, que era uma equipe inferior tecnicamente, o Ituano inclusive foi melhor no jogo e merecia a vitória. Para ser justo. Ele não só devolveu o Lucas Silva contra o Criciúma, como botou 2 atacantes, o Elkson e o Diego Souza. Também não deu certo, porque ficou um latifúndio, né? Ficou o Lucas Silva tentando armar o jogo, que não é muito a dele, ele é um volante que sai um pouco, mas ele não é necessariamente um armador, e um buraco até a linha de ataque com esses 2 jogadores que ficavam lá esperando a bola, o Elkson até saía da área, mas realmente não funcionou, e o Gabriel Teixeira, o Biel, sofrendo muito também, porque não tinha vitória pessoal, exatamente pelo aspecto físico. Como é que você resolve isso? Aí o Roger, na Recopa Gaúcha, que para muitos não serviu para nada, porque o Grêmio venceu por 5-0, Glória de Vacaria, conquistou um título que o Glória disputa a Série A2 do Campeonato Gaúcho, né? Então, obviamente, um time muito mais fragilizado, jogadores como o Janderson, que não estão tendo oportunidade, o Benítez atuaram, mas o Roger testou um sistema. O que foi essa final da Recopa Gaúcha? Foi um treino oficial, um treino, mas um jogo oficial, né? Com uniformes. E ele testou um sistema com 3 zagueiros. Por que ele testou um sistema com 3 zagueiros? Porque ele tá tendo de volta o Kahneman, Walter Kahneman, ídolo da torcida, argentino, aguerrido, brigador, altamente vencedor e que ficou muito tempo fora por conta de uma lesão no quadril. É óbvio que talvez ele não esteja nas melhores das suas condições, pelo menos por enquanto, pelo menos durante essa retomada. Jeromel, apesar dos seus quase 37 anos, ainda é o melhor jogador do time. Consegue jogar com uma regularidade incrível na Série B, porque o nível técnico também é inferior, mas o Jeromel a gente sabe que é um monstro, né? Ele é um ET, né? Ele consegue jogar bem em todos os jogos, apesar de que, claro, vai ter suas limitações pela idade. Quando você coloca esses 2 jogadores em campo, o Jeromel e o Kahneman, você tem que tentar uma maneira de se precaver. Nesse jogo da Recopa Gaúcha, o Roger atuou com o Rodrigues como um zagueiro, junto do Natan, que é um menino da base, e o Kahneman, pela esquerda. Nesses 3 zagueiros, a gente conseguiu identificar que ali pode estar um modelo com o Jeromel, Kahneman e mais um, seja o Bruno Alves, seja o Rodrigues. Acho que a tendência é o Bruno Alves, mas eu não descartaria também o Rodrigues, porque ele, como tem atuado de lateral direito, né, quando o Grêmio perdeu o Rodrigo e o Edilson
por lesões, ele faz esse escape pelo lado direito. Você pode deixar o Jeromel centralizado e o Kahneman pela esquerda. Ou o Jeromel pela direita, com o Bruno Alves mais centralizado, né, para ser o líbero, o zagueiro da sobra, e o Kahneman pela esquerda. Você tem várias maneiras de fazer isso. Você pode ter alas, né, que quem tem treinado ali na ausência desses laterais de ofício, como o Rodrigo e o Edilson, que ainda não estão à disposição, o Gabriel Sarará, o Matheus Sarará, perdão, né? O Sarará, agora me fugiu o primeiro nome dele. O Sarará. Na esquerda, o Nicolas, que realmente tem um poderio ofensivo, ele é líder de assistências no Grêmio, ele tem atuado muito bem ofensivamente, defensivamente nem tanto, mas se você tem uma cobertura do Kahneman ali, beleza. E aí no meio de campo você tem ou o Vila Sante como primeiro, que acho que é o Vila Sante, né? Com o Bitelo e Lucas Silva, ou eu acho que um meia articulador. Esse meia pode ser tanto o Biel quanto o Campaz. Eu posso até discordar do Campaz como alternativa técnica, mas eu tô falando isso para vocês porque eu conversei com o Roger. Na verdade, fui tirar algumas dúvidas táticas dele em relação ao time, quando ele colocou numa entrevista a sua explicação sobre o pino central, e essa expressão gerou muita dúvida no Rio Grande do Sul, né? Do que ele tá falando? O pino central seria o primeiro volante e tudo mais? Na verdade, ele se referia a um setor. Esse setor, o pino central, ele entende que com 3 zagueiros ele consegue ter mais mobilidade, porque ele pode ter um primeiro volante, mas 2 meias por dentro, e quando o time é atacado, esse primeiro volante baixa e ele consegue defender inclusive numa linha de 6, porque ele tem os 3 zagueiros mais os 2 alas que baixam com esse primeiro volante. E aí ele pode ter jogadores que circulem mais a bola, foi o que ele me explicou. Eu posso ter jogadores ali que assim que eu recupero a bola, exatamente por ter esse sistema mais protegido, eles tenham mais aptidão para jogar. Ou seja, ele não precisa de 3 volantes, ele pode ter um. O Bitelo é um volante? Mas a gente sabe que é um volante de saída. E aí eu acho muito difícil que ele tenha mais um da mesma característica como tem sido o Lucas Silva. Por isso, eu acho que ele pode colocar mais um meia. Vamos combinar que o Bitelo é um meio campista, né? Ele não é um volante nem um meia. Ele é um cara que faz as duas funções, ele é um 8. Então ele joga numa ponta do tripé com outro meia ali por dentro, tendo articulação e criação de jogadas. Esse meia pode ser o Biel, que cai pelos lados, mas cai por dentro também. Pelos lados, ele está tendo dificuldade para ter profundidade, como eu disse, exatamente pelo aspecto físico. Então ele pode realmente auxiliar por dentro na construção, com 2 atacantes, que pode ser o Elkson e o Diego Souza, ou pode ser um cara mais fixo e outro de velocidade. Como o Elias, enfim, como o Janderson, como o Ferreirinha, que não voltou ainda, mas enfim, é uma opção. Por enquanto, o Gabriel Teixeira, embora seja esse cara da característica, ele tem tido dificuldades, então daqui a pouco ele pode jogar por dentro. Eu colocaria ele no lugar do Campaz, por exemplo, que também é outra possibilidade, conforme me disse o Roger. Eu questionei o Roger, eu comentei com ele o seguinte, eu gosto muito do 3-5-2. Eu acho que é um sistema muito equilibrado, que quando você tem as peças adequadas, com características adequadas, você consegue montar um time muito equilibrado, um time que é muito ofensivo, inclusive. Ele concordou comigo, ele disse sim, as pessoas têm uma ideia de que 3 zagueiros é um sistema defensivo, e não é. Você consegue atacar muito mais e com proteção. Então é um sistema muito bom. E o Roger, ele foi, digamos, destaque de um 3-5-2 histórico no Grêmio, comandado pelo Tite em 2001, quando o Grêmio vence a Copa do Brasil. Então o Roger, ele foi forjado como jogador também no 3-5-2. E ele gosta muito desse sistema. E quando eu disse para ele, é um sistema que se você tem as peças adequadas, você consegue montar um time muito equilibrado, ele me disse o seguinte, ele me respondeu o seguinte, e eu penso que temos. Ou seja, ele confirmou que tem na sua cabeça a ideia de fazer um sistema de 3 zagueiros e que tem jogadores para isso. Então, é tudo que a gente quer, né? Que o Grêmio evolua, que o Grêmio melhore, que o Grêmio tenha mais equilíbrio, que o Grêmio tenha, além de uma proteção defensiva, tenha também uma construção ofensiva interessante e deixe de sofrer para marcar gols, como a gente tem visto aí nos últimos jogos, contra Ituano, Criciúma e por aí vai. Agora vem uma sequência complicada, né? O Vila Nova e também o Vasco da Gama, em que o Grêmio precisa pontuar para voltar para o G4, para poder sonhar com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Vem mudança de esquema aí, e eu apoio, porque eu acho que enquanto você não encontra uma formação ideal, com um time convincente, você tem que mexer. E eu adoro esse sistema, então tô torcendo muito para que dê certo. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!